O texto da primeira de João, os irmãos lembram? Capítulo de número 5, o versículo, foram os 13 primeiros, só que eu vou ler só o versículo 13, e eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Faz hora que você está aí sentado, e não é bom que você cochile, né? Na hora do sermão. Aleluia. Então fique de pé, para que você possa fazer um exercíciozinho aí. Glória a Jesus. Primeira de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Diz assim o texto, 1 de João, capítulo 5 e versículo 13: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu quero ler de novo. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Podeis sentar. Aleluia. Nós fizemos a leitura desse texto, os 13 versículos, como eu já disse, e desses 13 versículos, amado, por que não dizer em toda a carta, em toda a epístola de 1 João, a palavra-chave dessa epístola é certeza. Desde o primeiro capítulo, se nós pegarmos esse texto e compararmos, por exemplo, com vários textos do capítulo de número 2, como por exemplo, versículo 3 ao 5 do capítulo 2 desse mesmo texto, versículo 11, versículo 21, versículo 29, todos estão falando deste tema, certeza, conhecimento, convicção. O capítulo número 3, versículos número 2, 5, 14, 15, 19 e 24 também falam da certeza que nós devemos ter como cristãos, como filhos de Deus. No capítulo 4, versículos 2, 6, 13, fala também desta certeza. No capítulo 5, que nós lemos, no versículo de número 2, 13, 15 e do 18 ao 20, nós vamos encontrar também o apóstolo João falando desta certeza, da convicção que o crente, que o cristão, ele deve ter. Nós temos que ter certeza. Este é o tema principal da primeira carta de João. Mas no momento em que vivemos, o ponto que atravessamos na realidade mundial hoje, a palavra-chave é exatamente o contrário, é incerteza, não é verdade? Ninguém tem certeza do futuro. As pessoas estão aterrorizadas com cada notícia que surge, cada dia uma notícia diferente, uma descoberta diferente, e tudo isso tem causado terror nas pessoas. Tudo no presente momento tem inspirado grandes incertezas nas grandes entidades, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, tem sido um dos órgãos que tem sido assim sacudidos por muitas incertezas. Os governos do mundo inteiro estão vivendo grandes incertezas, desde os países mais simples, mais pobres, às maiores economias do mundo. Incerteza é a palavra-chave. As pessoas estão vivendo aquilo que Jesus falou lá em Lucas,
capítulo 21 e versículo 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E é isso que está acontecendo, amados, infelizmente. As pessoas estão aterrorizadas. Incerteza é o melhor que Deus tem para nos dar? Claro que não. Aqueles que não têm o Senhor, aqueles que não conhecem a Deus, vivem profundas incertezas, insegurança, medo, pavor. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que se tornaram seguidores de Cristo, estes precisam ser guiados pela certeza, pela convicção. Aleluia. A nossa palavra-chave não é incerteza. A palavra do mundo hoje é incerteza. O que move o mundo hoje são incertezas, mas o que move a igreja do Senhor, o que move os seguidores de Cristo é a certeza. E o apóstolo João, escrevendo aqui na sua primeira carta, parece que ele estava dando assim uma sacudida na fé dos irmãos do primeiro século, que estavam enfrentando dificuldades terríveis, perseguição, prisões, mortes, e eles viviam também grandes incertezas naquele momento. E João, com essa finalidade de fortalecer a fé, de firmar a fé da igreja, ele começa então a trabalhar este tema, a apresentar Cristo como a causa ou como a própria certeza da igreja. Aleluia. E nós queremos neste momento aqui falar de algumas coisas que Deus quer que nós tenhamos certeza, e tudo está nesse contexto da carta de João. São basicamente 5 coisas que eu quero falar rapidamente a você nesta oportunidade. A primeira, ele quer que nós saibamos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. É de interesse de Deus, é de interesse do Espírito Santo de Deus, que nós saibamos, que o povo saiba, que a humanidade saiba que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador pessoal. E o evangelista João aqui, o apóstolo João, na sua carta, ele se esmera em mostrar para a igreja, para as pessoas que seriam os leitores da sua carta, que Jesus, Ele é o nosso Salvador pessoal. A primeira garantia que Deus quer que tenhamos é a segurança da pessoa de Jesus Cristo, amados, o seu Filho Jesus Cristo. Observe 2 Timóteo capítulo 1 e versículo de número 12, aonde Paulo escreve a Timóteo dizendo: eu sei em quem tenho crido, ou seja, eu o conheço. É importante que o cristão, que o crente conheça o Deus a quem ele serve. É importante que o cristão saiba que Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso Salvador pessoal, Ele é o único Salvador. Uma outra verdade que Deus quer que nós saibamos, aleluia, é que todos os nossos pecados são apagados e perdoados por Jesus. É importante que o homem saiba que todos os seus pecados podem ser apagados e perdoados por Jesus. Os meus pecados foram apagados e perdoados por Jesus. Os teus pecados foram apagados e perdoados por Jesus. Aleluia. É uma certeza que nós temos que ter, queridos. É a certeza da nossa salvação. As pessoas ignoram quando nós dizemos que temos convicção da nossa salvação, porque é ensinado lá fora que a Deus o futuro pertence, e que Deus é que sabe para onde eu irei quando eu morrer, porque Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Só que a palavra de Deus nos ensina que
nós temos que ter convicção do perdão dos nossos pecados. Quando nós temos esta convicção, amados, nós temos segurança, nós temos a nossa fé firmada na palavra de Deus, e nada é capaz de abalar a nossa fé em Cristo, nada é capaz de nos tirar do nosso credo principal, que é na salvação através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E nós teríamos alguns textos para confirmar, mas como o tempo é exíguo, eu gostaria de fixar nos pontos principais deste sermão. Os nossos pecados são apagados e perdoados por Jesus. Ele morreu no Calvário para lavar-me, para purificar-me dos meus pecados. Ele morreu na cruz por isso. E se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se nós negamos a nós mesmos, abandonamos o mundo e nos curvamos ao poderio de Cristo, precisamos ter convicção, ter certeza que os nossos pecados foram apagados e perdoados pelo Senhor das nossas vidas. Terceira verdade que nós precisamos saber, ter certeza, ter convicção, é que nós passamos da morte para a vida. Todo aquele que se entrega a Jesus, todo aquele que renuncia aos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele passou da morte para a vida. É assim que a Bíblia nos ensina. João capítulo 5 e versículo 40, o Evangelho de João, Jesus explica exatamente essa questão. Aquele que crê passa da morte para a vida. Romanos 5 e 12, Efésios capítulo 2 e versículo 1, isto é uma evidência de que todo aquele que não tem Jesus, que não conhece a Cristo, ainda está morto nos seus delitos de pecados e precisa tornar-se uma nova criatura. Aleluia. E isso só é possível através da fé no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Na primeira epístola de João existem 5 marcas ou evidências do novo nascimento na vida do crente, na vida daquele que já entregou a sua vida para Jesus. Procure-os e veja se você realmente nasceu de novo. A primeira marca que nós encontramos nesta epístola de João, aleluia, é o desejo de agradar a Deus. O novo nascido, a nova criatura, a pessoa que abraçou a Cristo, que nasceu de novo, ela tem um desejo ardente de agradar a Deus. Faça uma reflexão na tua vida. Você se preocupa em agradar a Deus? Você tem empenhado os teus esforços para agradar a Deus? Se você tem feito isso, sentido isso, lutado por isso, pode ser uma evidência de que você nasceu de novo. A segunda evidência é o reconhecimento da soberania de Deus. Nós que já temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não vivemos mais por vista, mas vivemos por fé. Nós precisamos acreditar na soberania do Senhor e nos submeter a esta soberania em todas as áreas da nossa vida, nos negócios, nas atitudes, nos nossos afazeres. Em tudo nós precisamos admitir e nos submeter à soberania divina. Louvado seja Deus. O crente que assim se coloca na presença de Deus, ele tem chance de ser um crente que agrade a Deus, que é o primeiro sinal. Nós temos ainda um terceiro sinal, aleluia, é poder para vencer. João, no capítulo 5 e no versículo de número 4, ele fala que todo aquele que tem o Espírito de Deus,
que recebeu o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem poder para vencer o mundo. Você é um vencedor? Você venceu o mundo? Você pode dar glória a Deus? Mas olha aqui para mim, você é vencedor mesmo? Porque eu conheço uma multidão de pessoas que vivem de fracasso em fracasso na caminhada espiritual, vive de queda em queda na caminhada espiritual. Isso não é uma marca daqueles que têm o Espírito de Deus, porque aqueles que têm o Espírito de Deus e crê no unigênito de Deus, ele tem poder para vencer o mundo, e esse é o poder que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa de viver de fracasso em fracasso, aleluia, porque você tem poder para vencer o mundo, se você estiver firmado na palavra de Deus, se você for um crente que tenha Deus como soberano, se você for um crente que se esforce para agradar a Deus em toda a tua maneira de viver, certamente você terá poder para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer as investidas de Satanás. Uma outra marca que o cristão precisa ter, queridos, é o amor ao próximo, é o amor ao outro. Você ama os teus irmãos na fé? Tem muita gente que infelizmente não tem conseguido dar esse testemunho de que ama o seu irmão. Nós precisamos amar o nosso irmão. Tem gente que ele tem uma lista de defeitos de cada um da comunidade, e se você perguntar pelos defeitos, ele tem na ponta da língua. Agora procura por uma qualidade. Ele vai pensar, rebuscar, e é perigoso ainda dizer: eu não conheço nenhuma qualidade daquela pessoa. Isso não é uma marca do amor, porque quem ama a Deus, quem tem a Cristo, ele ama o seu irmão, ele ama o próximo, e aquele que ama não difama, aquele que ama não distrata, aquele que ama, ele acolhe, aquele que ama, ele suporta os defeitos dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que suportar um ao outro é uma marca daqueles que nasceram de novo, daqueles que vivem debaixo da soberania de Cristo. Uma outra marca, que é a quinta e última: a pessoa que tem a Cristo, a pessoa que é dirigida pelo Espírito de Deus, ela não tem mais vontade de pecar. Ela não tem mais vontade de pecar. Nós éramos mortos, vivíamos mortos em nossos delitos de pecado, e a Bíblia é bem clara em assegurar isso. Mas agora nós temos vida, e vida em abundância, porque Cristo habita em nós, aleluia. Ele nos deu o seu Espírito como penhor, e nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Logo, não devemos mais ter desejo do pecado, andar atrás do pecado. Tem pessoas, tem cristãos que vivem andando atrás do pecado, e a Bíblia compara essas pessoas ao cão, ao cachorro que volta ao próprio vômito para voltar a lambê-lo. Então, queridos, estas são as marcas daqueles que nasceram de novo, que não estão mais mortos para o mundo, mas não mais vivem eles, mas o Senhor vive e habita nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma reflexão e descubra alguma dessas marcas, de preferência que tenha essas 5 marcas na tua vida, aleluia. O desejo de agradar a Deus, o reconhecimento da soberania de Deus, poder para vencer o mundo, a influência do pecado na sua vida, o amor aos teus irmãos, ao teu próximo, e também amor ao próximo, como eu já disse, e o reconhecimento da soberania de Deus.
na tua vida, porque aquele que reconhece a soberania de Deus, ele agrada ao Senhor. Aleluia. Uma terceira verdade que este texto nos apresenta é que nós precisamos conhecer o plano de Deus e os propósitos amorosos para a nossa vida. Nós precisamos conhecer isso. E o apóstolo João, ele se esmera nesta carta justamente para apresentar o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade, para a sua igreja, para aqueles que o amam e que recebem o seu Filho como Senhor e Salvador, soberano Senhor da sua vida. O incrédulo apenas flutua pela vida, esperando o melhor, e ele não tem resposta ou garantia quando ele se depara com os problemas e as perplexidades da vida. Mas o crente, amados, ele tem uma garantia muito maravilhosa. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Esta garantia que nós temos, ninguém mais tem, só a igreja do Senhor tem esta garantia. Só aqueles que servem a Cristo, que já deixaram a vida de morte do pecado, de abandono, de separação, e vivem uma comunhão com Deus, tem esta garantia. Achou Romanos 8? Agora acha o versículo número 28. Eu quero ler até o versículo de número 30, para que você entenda bem esta garantia. Diz assim o versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Nós temos uma convicção, amados, nós temos uma certeza. Por mais perplexos que possamos ficar diante dos acontecimentos, como agora estamos enfrentando esta pandemia que está transformando a história do planeta. Há quem diga que nunca mais o mundo será o mesmo depois desta pandemia, mas mesmo assim nós não temos uma vida de incerteza, porque nós conhecemos aquele em quem temos crido, louvado seja o nome do Senhor, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e confiam nos seus propósitos. Aleluia. Na intenção e propósito de Deus, todo crente já é conhecido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Que garantia esse fato nos dá, amados? Aleluia! Nós somos predestinados, conhecidos, chamados, justificados e glorificados. Aleluia! Mas em particular, o versículo de número 28, quando nos tornamos cristãos, não nos tornamos imunes a provações, problemas, tristezas, perdas. Os cristãos também passam por isso, e eu diria, os cristãos principalmente passam por isso. Jesus nos advertiu a respeito desses momentos difíceis, de tristeza, de solidão, de isolamento, de perseguição, de prisão, de morte. É tanto que ele diz: sereis benditos quando padecerem todas essas coisas por amor do meu nome. Mas é bem claro o texto: em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Não podemos entender todos os caminhos de Deus agora, mas nossa garantia é de que tudo está bem
e que entenderemos um dia. Aleluia. Nós nem sempre entendemos a resposta de Deus no presente momento, mas temos uma garantia de que tudo está bem, porque Ele está conosco e Ele nos garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você tem essas 5 marcas na sua vida, então fique tranquilo, todas as coisas contribuem para o bem da sua vida. Não importa quão difícil esteja sendo a sua vida, não importa quão profunda esteja sendo esta dor que você está enfrentando agora, seja ela física ou emocional, Deus está no controle, a tua vida pertence ao Senhor e tudo está contribuindo para o bem. Por mais que você não compreenda agora, mas creia, tudo está contribuindo para o bem. A última verdade, a quinta: Deus quer que nós saibamos que tudo que está acontecendo no mundo hoje está caminhando para o cumprimento de sua vontade, quando o Senhor Jesus, Ele será Rei e Senhor dos Senhores. Tudo que está acontecendo hoje, amados, não devemos ficar aterrorizados. A pandemia e todos os outros fatores que têm acontecido no nossos dias, na nossa geração, Deus continua no controle de todas as coisas, e tudo isso que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento do que está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo a geração dos últimos dias, e eu sempre preguei isso, eu sempre falei isso, que eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, e agora fica mais evidente, amados, depois de tantos acontecimentos e muitas palavras proféticas do que ainda virá acontecer nestes próximos meses, nós não temos dúvida de que nós somos a geração do arrebatamento. E eu pergunto: o que você tem feito? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? A forma como você tem vivido diante do Senhor, aleluia, tem te colocado preparado, pronto para ouvir o soar da trombeta de Deus? Aleluia. Essa deve ser a nossa abençoada garantia, que todas as coisas que estão acontecendo são cumprimento da palavra de Deus. É a vontade de Deus para manifestar o seu Filho, o seu glorioso Filho. Aleluia. E este não é um sermão escatológico, nós vamos falar disso em outra oportunidade, mas eu quero falar como a quinta verdade que Deus quer que nós saibamos através desse texto bíblico, é que estas coisas, este cenário que nós estamos vivendo, é a preparação para a manifestação do Filho de Deus de forma gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que fique bem claro, a vontade de Deus é que nós conheçamos pelo menos 5 verdades. E quais são elas? A primeira é que nós saibamos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. A segunda verdade é que todos os nossos pecados são apagados e perdoados por Cristo. A terceira verdade é que nós passamos da morte para a vida, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta verdade é que nós devemos conhecer os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. O cristão que vive batendo com a cara no muro é uma prova de que ele ainda não conhece os planos de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida, porque aquele que anda em comunhão com o Senhor, ele sabe a vontade de Deus e procura estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. E a quinta verdade é que todos os acontecimentos da atualidade é o cumprimento da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. E eu quero dizer para você que nós estamos hoje mais próximos do arrebatamento da igreja do que antes, do que ontem, do que há 1 hora atrás. Os sinais são evidentes. Jesus não tarda a voltar.
E nós precisamos estar preparados para este momento. E a preparação primordial, o primeiro passo do ser humano é crer pelo menos nessas 5 verdades. Na primeira, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele perdoa todos os nossos pecados. Se você ainda não fez a tua decisão ao lado de Cristo, saiba que você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos nos colocar de pé. Se tiver alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar, venha aqui agora e faça isso. Aleluia. Se você tem andado de forma a não evidenciar estas 5 marcas e quiser vir aqui à frente fazer um concerto com Deus, este é o momento. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de renovação de aliança. Vem aqui à frente e Jesus vai estar te selando com o seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Está vindo pessoas. Glória a Jesus. Tem pessoas que estão enfermas também. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Aliança com Deus, amados. Isso é maravilhoso. Você quer fazer uma aliança com Deus, meu jovem? Eu soube que você se reconciliou hoje à tarde aqui, através do irmão Eliodoro. Quer dizer que você... Aleluia. Nós vamos orar agora. Dobra os joelhos, estão aqui à frente. O Tião está assim meio ruim para dobrar o joelho, pode ficar em pé. Vamos orar agora. Pai Santo, neste momento, eu te agradeço por estas vidas que estão aqui na frente deste altar, Senhor. Ó Deus, eles foram compungidos em seus corações, fazer uma aliança com o Senhor, e fazer um concerto contigo, Senhor. E nós ensinamos através deste sermão que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, que o Senhor, Ele apaga e perdoa os nossos pecados, aleluia. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre estas pessoas agora, com teu abraço de perdão, com teu abraço de misericórdia, por esta pessoa que também através desta transmissão na internet está fazendo a confissão, ó Deus, dos seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor. Perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Que esta pessoa tenha comunhão com o Senhor e todas as acusações do inimigo caia por terra e esta pessoa seja livre para a glória do nome do Senhor. E os que estão enfermos, que sejam curados agora. Os que estão aqui neste templo, os que estão à distância, que não puderam vir ao culto hoje, ó Deus, mas que estão, Senhor, crendo no poder da tua palavra e desta oração, Pai, nós profetizamos agora a cura e a restauração na vida desta pessoa, que ela seja liberta de toda a dor, de todas as cadeias de enfermidades, agora, em o nome de Jesus, e de todas as cadeias espirituais. Se tem alguém que precisa, Senhor, de libertação, que esta pessoa agora seja livre, seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos a vitória na sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.